E aí, minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos esclarecer aí o processo de revisão por pares ou peer reviewed process. Eu falei certo? Não zumbi do meu inglês, por favor. Então, bora lá! Já vou começar aqui pedindo para você ajudar aqui no crescimento do canal, gente, então tasca aí o botão de like. Bom, então, artigo científico submetido na revista aí com muito sucesso, eu imagino, né? Parabéns para você por você ter conseguido chegar até aqui, primeiramente, porque realmente não é um processo fácil. Mas quando o artigo é submetido na revista, o que acontece a partir daí, né? O que você pode esperar? Bom, gente, quando você faz o cadastro na revista, submete toda aquela documentação, né? Comprovante de pagamento, o documento principal, folha de rosto, carta ao editor. Depois que você sobe tudo na plataforma da revista e submete o seu trabalho, neste momento, o seu artigo, ele provavelmente vai passar por um processo de revisão por pares, né? Porque provavelmente, vamos lá, eu vou explicar para vocês por etapas. Primeira coisa, você foi lá, submeteu o artigo na plataforma. Beleza, o que vai acontecer com esse artigo? O artigo vai ser recebido por uma pessoinha lá da equipe editorial dessa revista, e essa pessoa primeiro vai verificar toda a documentação que você submeteu e a formatação do artigo principal, para ver se está tudo nas normas da revista. Se estiver alguma coisa errada ou se estiver faltando alguma coisa, esse artigo ele vai retornar e você vai receber uma notificação no seu e-mail, tá? Vai retornar pedindo para você fazer as correções necessárias, você vai submeter novamente, essa pessoa vai checar novamente para ver se está tudo ok. E estando tudo ok, essa submissão vai ser transferida para o editor, um editor dessa revista, tá? O que o editor vai focar? Ele não vai ler o seu artigo completo, gente. Possa ser que ele leia, mas o foco dele aqui neste momento é ver se a proposta do seu artigo é interessante para a revista dele, se atende o escopo temático dessa revista, se está dentro, né, do mesmo tópico que a revista costuma publicar, se o tipo de estudo é interessante, né? Se aquele estudo, mas assim, não é nem pelo tipo de estudo, né? Eu quis dizer aqui que se aquele tipo de estudo está sendo aceito pela revista, mas não é o tipo de estudo que importa, mas os achados do seu artigo. Se os seus achados são relevantes para ele considerar essa publicação. Como é que ele vai saber disso? Justamente pela carta ao editor. Então, a carta para o editor que a gente elabora realmente é para o editor ler neste momento e compreender um pouquinho, né, sobre o seu artigo científico, qual é a relevância, quais são os principais achados do seu artigo. Por isso é importante da gente fazer uma boa carta ao editor. Não muito grande, sucinta e colocando as informações essenciais relacionadas ao nosso artigo científico. Então, ele viu, se ele não gostar do seu tema, do seu escopo, aí ele já rejeita o seu artigo científico. Normalmente esse processo é um pouco mais rápido, tá? Agora, se ele se interessar pela temática, ou se for uma temática coerente com o que ele publica na revista dele, ele vai transferir esse artigo para a próxima etapa, que é a etapa, a dita cuja, de revisão por pares. Não vou falar em inglês novamente, né? Essa daqui, peer reviewed. O que é essa etapa? Esse editor, ele vai escolher revisores, normalmente são 2, tá? Para olhar o artigo científico detalhadamente e por inteiro. Então, os revisores, gente, têm um papel essencial aqui, porque é eles que vão receber esse artigo, vão ler o artigo na íntegra, vão fazer as considerações necessárias para que o editor tenha uma ideia melhor sobre aquela produção científica. Então, os revisores, eles vão fazer correções, orientações sobre o artigo científico. Então, vamos lá. O editor, ele vai escolher 1, 2, às vezes podem ser até mais. Normalmente, a gente fica com 2 revisores. Esses revisores são especialistas na área, são reconhecidos no campo daquela temática. Ele envia um e-mail perguntando aos revisores se eles podem, né, revisar o seu artigo científico. Os revisores vão aceitar ou não. Então, esses revisores, eles são pessoas voluntárias, tá, gente? Então, elas doam realmente o tempo delas
para fazer essas revisões. E aí, se os revisores aceitarem, eles vão ter um tempo para devolver sobre a revisão daquele artigo científico. O ideal é que tenha esse tempo, né? Mas a gente sabe também que tem algumas revistas que não delimitam um tempo específico e é o que gera aquela demora toda, gente, que às vezes acontece no processo de revisão por pares. Mas o revisor recebendo o artigo, ele vai verificar a originalidade daquela pesquisa científica, ele vai verificar o rigor metodológico que está sendo seguido, se aquele tipo de estudo, né, o modo que foi descrito está adequado. Ele vai verificar se a problemática está bem formulada, se você definiu um objetivo, se a metodologia está clara e transparente, se está faltando alguma informação, se os resultados você conseguiu apresentá-los de forma que atendesse ao seu objetivo, se você conseguiu apresentar de forma que esteja claro para o leitor. Ele vai ver conclusões, vai ver quais são as contribuições possíveis do seu estudo para o campo de pesquisa, de estudo em questão. Então ele vai verificar se o artigo ele está dentro de todo o padrão científico aceito e padrão ético também que são estabelecidos. Então o objetivo aqui com a revisão por pares, gente, é o revisor verificar se aquela produção científica ela tem qualidade compatível com o periódico que você aí está submetendo. E claro que esse artigo esteja de acordo com as normas éticas e legais também. Então, a partir dessa leitura, o revisor ele vai fazer recomendações, então ele vai dar o feedback para os autores, tá? Ele vai dar um feedback detalhado, pontos fortes, pontos fracos, o que você aí como autor pode melhorar, o que você deveria alterar no seu artigo para ele ficar melhor, né? O intuito aqui é melhorar a qualidade científica desse artigo que está sendo submetido. E o revisor é a pessoa também que vai dar recomendações para o editor. Ele pode sugerir que o trabalho seja aceito, ele pode dizer que o trabalho precisa de revisões para tomar alguma decisão, ele pode sugerir que o trabalho seja rejeitado. E aí o editor ele vê todas essas considerações, né? O revisor também pode colocar comentários apenas para o editor e o editor vai receber todas essas informações e vai avaliar. A partir dessas considerações recebidas dos revisores, o editor ele vai tomar uma decisão sobre o seu artigo científico, né? Ele pode aceitar o seu artigo, ele pode aceitar mais considerações que precisam ser revistas, ele pode apenas pedir para você fazer as revisões que os revisores pediram para serem realizadas, ele pode acrescentar outras revisões ali para serem realizadas, ou ele pode ali de cara já rejeitar o seu artigo, né, o que ninguém quer. E aí você vai receber isso pelo seu e-mail, né, todas as informações. Se houver revisões a serem realizadas, vai dar tudo detalhado nesse e-mail, gente, junto com o PDF, né, eles vão colocar também no corpo do e-mail para você ver todas as revisões que foram sugeridas e todas as alterações necessárias para você trabalhar, e aí eles vão te dar um prazo, eles vão te dar um tempo para você fazer essas revisões e submeter novamente o artigo científico na revista e aí vai passar novamente por esse processo. Uma pessoa recebe, vê se está tudo dentro das normas, passa para o editor passa para os revisores e assim por diante. Olha, esse vai e volta não tem limite de vezes que pode ocorrer. Pode ser que aconteça muitas vezes, pode ser que aconteça pouquíssimas vezes, tá? Então, já vi gente, pouquíssimas pessoas, né, na verdade, que submeteu o artigo e ele foi aceito muito rápido. E já vi pessoas que passou pelo processo de revisão por pares 2, 3, 4 vezes, gente. Então, isso vai variar bastante dos revisores que pegam o seu artigo científico, de como tá escrito o seu artigo, de como acontecem essas correções, como você realiza essas correções e tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu consegui publicar um artigo e o meu até que foi relativamente rápido. Eles receberam, né, o editor passou para os revisores, recebi as primeiras considerações, nós realizamos elas e assim, cá entre nós eram considerações bem grandes, assim, da estrutura do artigo, né, que a gente teve que repensar na forma de apresentação de todos os resultados, a discussão que a gente trouxe ali. Algumas informações tiveram que ser acrescentadas, então foram realmente grandes alterações. Eu só tive um revisor no meu processo e outra pessoa foi o próprio editor da revista, né, isso também pode acontecer. Enviamos de volta e aí a gente só precisou dessa única revisão e aí o artigo
foi aceito. Depois disso, gente, digamos que você recebeu tão sonhado aceite no seu artigo científico, é aí que ele vai se encaminhar para a publicação e você vai receber outros e-mails, né, te orientando sobre o que você deve fazer enquanto próximos passos. Você manda o artigo, eles vão fazer um serviço de editoração, né, pode haver aí algumas taxas envolvidas que você precisa pagar, mas ele vai sofrer todo o processo para ser publicado e disponibilizado online. Então, gente, através do processo de revisão por pares, o seu artigo pode se tornar mais 3 coisas. Mais robustos, os revisores podem apontar lacunas no seu artigo científico que precisam de maior detalhamento, mais informações, mais citações, mais evidência para ser articulada, para ser argumentada ali. Mais fáceis de ler. Então, se houver algum trecho ali do seu artigo científico que esteja de difícil compreensão, o revisor ele vai apontar e vai pedir para você reescrever de uma outra forma, né? Porque assim, se o revisor, que é especialista no campo, não conseguiu compreender aquilo direito, ou a informação ali não estava descrita claramente, então, para um leitor, né, comum da revista, com certeza isso geraria maior dificuldade, né? Seria uma fragilidade aí na comunicação que você está fazendo no seu artigo científico. E mais úteis, então os revisores eles vão pensar na utilidade do seu artigo, como ele pode ajudar da melhor forma possível outros pesquisadores, formuladores de políticas, profissionais da prática, né? Pessoas ali que estão no campo e que podem se beneficiar daquelas informações. Então, eles podem sugerir questões para melhorar essa questão de utilidade de uso do seu artigo por outros atores, outros sujeitos aí que estejam lendo. E é importante tratar aqui também, gente, que existem diferentes formas nesse processo de revisão por pares, né, que você pode se deparar, principalmente nas revistas internacionais, tá? Aqui nas nacionais a gente não vê tanto esse movimento. Em breve eu acredito que acontecerá, né? Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo a gente não vê tanto, mas internacionalmente a gente já vê muito essas variações do processo de revisão por pares. Então a gente tem basicamente 3 tipos comuns de revisão por pares, tá? O processo é sempre o mesmo, revisores recebendo o seu artigo para avaliar a qualidade dele, mas isso pode acontecer de algumas formas diferentes. O primeiro tipo é o simples cego ou processo de revisão por pares fechado, pode ter esses 2 nomes, e isso acontece quando os revisores eles sabem a identidade dos autores daquele artigo científico. Então eles sabem quem são os autores, mas os autores não sabem quem são os revisores. Então apenas os revisores olham para os autores, né? E os autores eles ficam às cegas nesse processo. Algumas pessoas falam que isso é bom justamente porque os revisores também poderiam avaliar o currículo desses autores. Esses autores estão no campo. Quem são esses autores? Isso poderia contribuir para a olhada deles, para a avaliação deles nesse artigo científico. O segundo tipo é o mais comum, é o que a gente mais vê por aí acontecendo, que é o duplo cego, ou seja, nem revisores nem autores sabem a identidade do outro. Revisores não sabem quem são os autores e autores não sabem quem são os revisores. E o último tipo possível é o aberto, gente, totalmente aberto. Revisores sabem quem são os autores também sabem quem são os revisores. E mais, tem periódicos científicos que estão até mesmo publicando o relatório que os revisores realizam sobre o artigo científico. Então a ideia é, o artigo científico ele é publicado e as revisões sobre o artigo científico, né, para ele chegar até aquela versão, também são divulgadas publicamente. E como é que você sabe como é esse processo? Não se preocupe, gente, que lá no guideline, lá nas instruções dos autores, na revista que você lê para colocar todo o seu artigo na norma, ele vai falar como é esse processo de revisão por pares, tá? Quando é aberto, ele vai perguntar se você concorda, né, se tudo mais, né, ele vai explicar qual é o processo de revisão por pares que eles estão seguindo. E às vezes você pode até mesmo escolher qual você prefere. Mas no Brasil, grande parte das revistas utilizam o sistema duplo cego. Então, minha gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, já tasca o botão aí de like. Aproveita e se inscreve aqui no canal também. Ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E muito obrigada por assistir. Até mais!